Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, ministrando a Tua palavra, trazendo, Senhor Deus, um pouco mais da Tua Bíblia, dos Teus escritos, da Tua palavra. Senhor, meu Deus, abençoa cada pessoa que está aqui ouvindo, que essa palavra sirva para mim e sirva para cada pessoa, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, nos mudar. Que a Tua palavra possa, Senhor Deus, nos limpar. Que a Tua palavra possa, ó Deus, tirar de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Muda as nossas mentes. Muda a nossa forma de pensar. Nos dá, ó Pai, uma vida dentro da Tua vontade. Uma vida de vitória. Uma vida, ó Pai, que venha verdadeiramente engrandecer e glorificar o Teu nome. Nos ajuda nessa caminhada, Deus. Perdoa os nossos pecados. Abre os nossos corações para receber essa palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Mais uma semana trazendo a palavra de Deus para você através do canal do Ministério Caminhos, série Sermões. Eu quero te pedir para que você pegue a tua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e abra em Neemias, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Amém, queridos? Neemias, capítulo 13, do verso 4 até o verso 9. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, procurando aí o livro de Neemias, eu quero fazer desse momento um pequeno momento de avisos. Eu quero dizer para você o quanto é importante ter você aqui, te agradecer por você estar aqui, agradecer pela sua audiência, agradecer pelo seu apoio, agradecer por cada membro do canal que assiste essas palavras, que assiste os estudos e confrontos de Ezequiel, agradecer a cada um de vocês e pedir que você compartilhe essa palavra, que você mande essa palavra para alguém. Você possa pegar essa palavra que hoje você está assistindo e manda para alguém especial, manda para alguém que você gosta, manda para alguém que você quer bem, manda para alguém que esteja precisando ouvir uma palavra como essa. Amém, querido? Não é porque o pastor Alex que está falando, não é porque o pastor Alex que está pregando, não, nada disso. É simplesmente porque é a palavra de Deus. Se há alguma virtude no fato de explicar a palavra, detalhar um pouco melhor essa palavra, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mas o que você pode fazer é curtir, compartilhar essa palavra e espalhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero usar esse espaço de anúncios ministeriais para sempre trazer algum tipo de novidade para você. Eu ainda não trouxe os avisos que eu prometi, falando de outros ministérios, falando de cursos e pastores que você pode seguir, porque eu ainda estou dependendo de algumas autorizações. Eu não vou sair falando o nome das pessoas aqui sem autorização prévia delas. Amém, querido? Então, fique à vontade aí em sempre olhar nos meus canais, aqueles que eu sigo, aqueles que eu busco, e certamente serão esses que eu vou anunciar aqui, tá bom? Também quero colocar para você, vou colocar em algum lugar aqui da tela, tá? O Pix, caso você queira se tornar um mantenedor, por favor. Isso não é um pedido de obrigação de forma nenhuma. Existem pessoas que sempre me mandam mensagem e me perguntam: pastor, como eu faço para ser mantenedor do Ministério Caminhos? Por quê? Porque vi no Ministério Caminhos um ministério sério, um ministério comprometido com a palavra, um ministério que ajuda pessoas. Nós fazemos atendimentos, eu faço atendimentos virtuais com pessoas que precisam. Na pandemia, esse tipo de atendimento aumentou muito. Pessoas que ficaram tensas, ansiosas, nervosas, e não é para menos, né, amado? Isso já perdura aí por quase 2 anos e a gente ainda continua tendo cuidados, muito embora a gente consiga perceber melhoras, a gente ainda continua tendo os devidos cuidados. É uma coisa que verdadeiramente quem achava que era uma gripezinha que vinha e que era só para nos assustar, percebe hoje que não foi bem assim, que realmente faz parte de um plano de Deus e a gente deve ter cuidado, cautela. Então,
Nosso ministério ajuda muitas pessoas, a gente faz muito atendimento virtual através da tecnologia da internet, a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. Nós compramos livros, bíblias e produzimos conteúdo para você. Então, se você sentir no seu coração, e desde que isso não comprometa a sua fidelidade com a sua igreja, o dízimo da sua igreja, a oferta que você dá na sua igreja, a oferta que você dá para missões, se não comprometer nada disso e você quiser, você pode pegar os contatos aí e se tornar um mantenedor desse ministério, nos ajudar. Com certeza você vai estar ajudando bastante, você vai estar abençoando vidas. Amém, querido? Então, fique à vontade, caso queira, é só pegar aí, em algum lugar da tela está o número e você pode pegar e fazer a sua doação e se tornar um mantenedor. Tá bom, querido? Deus te abençoe e vamos para a nossa palavra, vamos começar a nossa palavra, a palavra dessa semana. Está em Neemias capítulo 13, do verso 4 ao verso 9. Diz assim: Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Amém, queridos? São palavras de Neemias. Neemias, grande homem de Deus, líder, ele era copeiro de Artaxerxes. A história de Neemias, eu aconselho você a ler o livro de Neemias, ela começa no 20º ano, a história, tá? A história escrita no livro começa no 20º ano do rei Artaxerxes, aproximadamente 445 a.C. O povo havia retornado do exílio, aquele exílio que eu tenho explicado na série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. O povo havia retornado do exílio, né? Uma parte havia retornado, outra não. Uma boa parte do povo ficou espalhada mesmo pela Babilônia, pela terra dos caldeus, em vários lugares, pelo Egito também. E Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes é o rei do Império Medo-Persa, um império que toma força depois do Império Babilônico, depois da queda de Nabucodonosor e seu filho Belsazar, tá certo? Então, depois da queda desse Império Babilônico, que nós estamos assistindo aí na série de estudos e confrontos de Ezequiel, entra o Império Medo-Persa, e aqui o rei desse momento é o rei Artaxerxes. E aí o que acontece? Neemias, que escreveu essas palavras que eu acabei de ler agora para você aí, Neemias capítulo 13, do verso 4 ao verso 9, é o próprio Neemias narrando essa história que Eliasibe havia se aparentado com Tobias, né? Virou parente, né? Alguns grupos teólogos dizem que foi um casamento. Então, o que acontece? Eliasibe, ele se aparentou com Tobias. Eu já vou falar quem é Tobias para você. Ele se aparentou com Tobias e Eliasibe era sacerdote do templo. Ele não poderia fazer isso, daqui a pouco você vai saber o porquê que ele não poderia fazer isso. Neemias, em 445 a.C., recebeu um grupo de homens vindo de Judá, que lhe trouxeram um relatório não muito feliz. Neemias pergunta como é que estavam os exilados, aqueles que ficaram na terra em Jerusalém. Eles tinham, né, eu já expliquei aqui em alguns estudos que o povo tinha Jerusalém como
um centro religioso, mas não somente como um templo, mas uma terra santa, uma terra da presença de Deus. Jerusalém representava muito para eles. E esses homens dão a Neemias um histórico que não foi muito legal. Eles falam que a cidade está em petição de miséria, que existe muitas ruínas, muito monturo, muito entulho, e que as muralhas, que é o principal empreendimento da cidade, está caído, está derrubado, está completamente devastado. E Neemias fica muito chateado com esse relatório e resolve orar e jejuar a Deus. E vai procurar o rei Artaxerxes, a quem ele tem um certo contato. E numa dessas ocasiões, enquanto ele está servindo o rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes percebe que ele está triste. Isso é lá no capítulo 1, tá bom? Do livro de Neemias. Percebe que ele está triste e aí pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que você está tão triste? O teu semblante está caído. O que houve com você? E aí Neemias ele explica para o rei Artaxerxes que ele está triste porque a cidade que tem um túmulo dos seus pais, ou seja, a sua cidade de origem, a sua cidade natal, está completamente destruída, os muros estão destruídos. Para uma cidade, amado, nessa época, ter o muro destruído era uma vergonha, era não ter defesa, era estar aberto para qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de coisa, animais selváticos e ladrões, salteadores, qualquer um que passasse, visse aquela cidade desguarnecida, iria querer entrar naquela cidade. E aí, o rei concede a Neemias o privilégio de ter uma licença para ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Amém, querida? Até aí tudo bem? O rei manda cartas através de Neemias para os governadores daquelas províncias ao redor de Jerusalém. Por quê? Porque como Jerusalém estava debaixo do império medo-persa, embaixo do rei Artaxerxes, se eles começassem a fazer qualquer obra naquele lugar, talvez os governadores em volta das províncias em volta começassem a achar que Judá estaria se rebelando contra o rei Artaxerxes. Então o rei Artaxerxes tem um cuidado de fazer cartas apresentando Neemias e autorizando Neemias a fazer a obra dos muros. Inclusive, ele manda ajuda, o rei Artaxerxes manda servos, manda ajuda e manda pedir ajuda nessas cartas também, ou seja, que eles viabilizassem o trabalho de Neemias. E o combinado era que depois de um certo tempo Neemias deveria voltar para a presença do rei. O que vai acontecer em 433 a.C., ou seja, 12 anos depois. Então vamos lá, Neemias sai de Suzã 445 a.C., vai a Jerusalém, fica ali trabalhando por 12 anos reconstruindo a muralha, depois ele volta para a presença do rei Artaxerxes. E aí, é nesse retorno dele que Eliasibe, sacerdote de Deus, sacerdote encarregado do templo, se aparenta com Tobias. E quem é Tobias? Tobias você vai encontrar ele no capítulo 2 de Neemias. Tobias é um amonita, ele é oficial do governador de Samaria, que é Sambalate. A gente ouve muito falar de Sambalate e Tobias e não sabe quem são. Sambalate é governador de Samaria. Ele é um horonita, é de origem horonita. Muito embora o nome dele seja caldeu, babilônico, Sambalate é um nome babilônico, ele é horonita. É uma cidade próxima ali, mas ele não é babilônico, tá? E Tobias, ele tem um nome judeu, porém ele é amonita. E eu quero que você guarde isso, porque isso faz parte da nossa mensagem. Ele é um amonita, ele é da terra de Amon. Ele não poderia estar no meio do povo de Israel. Tobias é um oficial do governo, ou seja, ele trabalha para o governo, para o governador Sambalate. A gente vai ver Tobias e Sambalate criando os primeiros problemas, as primeiras resistências logo no capítulo 2 de Neemias. A gente vai ver novamente eles criando problemas no capítulo 4 de Neemias. A gente vai ver eles tentando mal contra Neemias no capítulo 6. E agora, quando Neemias retorna de Suzã, lá da terra dos caldeus, quando ele retorna, que ele vem de volta para Jerusalém, ele dá de cara com esse problema. Ele encontra Tobias morando numa suíte dentro do templo do Senhor, porque ele criou
laços de parentesco com Eliasibe. Bom, acho que você já entendeu tudo. E aí o que acontece? Neemias ele diz que ao chegar, ele percebe que Tobias está morando numa grande sala do templo. Ou seja, Eliasibe não só se aparentou com ele, como deu o privilégio dele morar, né, dele se instalar dentro do templo do Senhor, numa das maiores salas, numa sala grande. A palavra vai falar isso para você lá no verso 5. Havia cedido para este uma grande sala, ou seja, ele estava dentro de uma sala muito importante, de uma das salas mais importantes, que eram as salas que guardavam os utensílios do Senhor, as ofertas do Senhor, toda a manutenção do templo era guardada naquela sala. A partir do momento que não havia mais essa sala, não havia reservas, não havia estoque, não havia manutenção. O templo agora servia de moradia para Tobias. E aqui começa a nossa mensagem. E eu quero falar para você o seguinte, querido. Neemias aqui está simbolizando um homem de Deus. Ele está simbolizando a vontade de Deus em reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Tobias aqui tipifica o inimigo, o adversário, aquele que vem para atrapalhar, aquele que vem para invadir o templo do Senhor e tomar espaço. E o templo de Deus simboliza os nossos corações. Se você for em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 16, você vai encontrar lá. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo vai falar isso, Pedro vai falar isso, ou seja, nós hoje somos tabernáculo de Deus. Quando ele diz que habitaria no nosso meio, ele está dizendo exatamente isso, que hoje nós seríamos o templo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, onde é que o senhor está querendo chegar com essa história? Eu estou querendo chegar no seguinte, querido, que assim como Eliasibe se aparentou com Tobias, criou alianças com Tobias e permitiu que Tobias entrasse no templo e pegasse uma das melhores salas onde eram guardados os utensílios, as ofertas, o vinho, o azeite, o trigo, as coisas santas do Senhor. Infelizmente, amado, nós também, muitas vezes, permitimos que isso aconteça. Nos nossos dias, nós permitimos que Tobias entre no nosso coração, no nosso templo, aqui no nosso tabernáculo, o tabernáculo de Deus em nós. Permitimos. Tudo que você viu lendo aqui, tudo que eu vou te explicar agora, eu quero que você traga para os nossos dias, eu quero que você traga para a prática. Eu quero que você traga aqui, para a nossa prática, o nosso dia a dia. E eu vou tentar te ajudar para que você entenda melhor essa passagem, para que você entenda melhor essa palavra. Neemias tinha que voltar. Neemias tinha que aparecer novamente para o rei. Ele já tinha ficado 12 anos ausente e ele agora tinha que voltar. E ele volta, ele vai lá ver o rei, ele vai prestar relatórios ao rei de toda a obra que ele fez. Afinal de contas, Artaxerxes tinha deixado Neemias ir a Jerusalém para fazer uma grande obra. E aí Neemias cumpre essa grande obra, ele repara as brechas do muro, ele reconstrói a muralha e ele deixa e ele volta para o rei para dar um relatório. E aí, quando ele retorna para Jerusalém, ele encontra essa bagunça, ele encontra Tobias tomando conta. É sempre assim. São nas nossas ausências que o inimigo, o adversário vem e acaba tomando conta. Às vezes as nossas ausências se dão por negligências nossas. Nos ausentamos da presença de Deus, nos ausentamos daquilo que o Senhor tem para nós, nos ausentamos da nossa vida de oração, nos ausentamos de uma vida devocional, nos ausentamos da palavra de Deus, não lemos a Bíblia, não oramos, não adoramos, não temos uma vida saudável de devoção e aí nos ausentamos. Nos tornamos ausentes da presença de Deus. E é aí que Tobias se aproveita. É aí que Tobias entra. E Tobias se aparentou com Eliasibe. Por quê? Porque naquele momento, alguns teólogos vão dizer que para Eliasibe era muito conveniente estar aliançado com alguém do governo. Por quê? Porque alguém do governo iria trazer contribuições, retornos, sustento para Eliasibe. Ele já não dependeria mais das ofertas das pessoas. Ele não dependeria mais dos rituais onde as pessoas, o povo de Israel, o povo que estava morando em Judá, trouxesse essas ofertas. Então veja bem, amado, a partir do momento que ele não precisa mais dessas ofertas, ele não precisa mais ter esse sustento, ele para com as práticas de adoração, de oferta, de sacrifício daquela época.
Hoje, nós não fazemos mais esse tipo de sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Só que se nós trouxermos para os nossos dias, nós vamos ver que é exatamente assim. Nós começamos a ter momentos em que achamos que estamos na zona de conforto, estamos no momento melhor da nossa vida, estamos vivendo o melhor da nossa vida, os melhores dias da nossa vida, e é nesse momento que nós achamos que não precisamos mais prestar nenhum tipo de sacrifício, não precisamos mais nos colocar diante de Deus, não precisamos mais ter uma vida devocional. E foi isso que Eliasibe fez. Ele não precisava mais das ofertas e por isso ele não mais praticava os rituais, os sacrifícios de adoração, de gratidão. E aí Tobias toma conta. E assim acontece na nossa vida. Vivemos uma zona de conforto e achamos que não precisamos mais orar diariamente, não precisamos mais ler a Bíblia diariamente, nos alimentarmos, buscarmos a face de Deus. Achamos que estamos bem e criamos alianças com aquilo que achamos que é conveniente e que vai nos dar sustento por um momento. E criamos alianças com Tobias. E aí quando vemos, Tobias está morando dentro do templo, está ocupando espaço dentro do templo. É assim que Tobias faz comigo e com você. Ele ocupa espaço dentro do nosso coração. E ele pegou a maior sala, ou seja, aqui quando fala no versículo que diz que ele pegou a maior sala, talvez fosse a sala mais importante, talvez fosse a sala que tivesse mais utensílios, a sala que tinha a maior prioridade. E era, amados, e assim, Tobias quando vem, o nosso adversário quando vem, o inimigo quando vem, o diabo quando vem, ele quer pegar a nossa maior sala, o maior espaço, ele é espaçoso, ele quer pegar a maior parte do nosso coração. E aí ele pega justamente a sala onde se guarda as coisas santas, e eu quero falar um pouco disso. Diz a palavra aquela sala que guardava as ofertas de cereais, e isso aponta para a nossa gratidão. Quando nós deixamos Tobias pegar espaço no nosso coração, ele pega e ele tira o espaço das ofertas de cereais, ele tira a nossa vontade de agradecer, ele tira a nossa gratidão. Já viu, amado, como quando nós estamos caminhando e quando nós estamos passando por algumas questões, estamos ali passando por dificuldades e de repente acontece algo e nós achamos, poxa, de repente eu tentei dessa forma, eu adorava a Deus, eu orava, eu buscava e não era assim. Hoje eu estou com uma vida um pouco melhor e não estou fazendo nem metade do que eu fazia, então o caminho é esse aqui. E começamos a ser enganados, começamos a ser levados. Assim como Eliasibe foi levado, assim nós também vamos sendo levados por esse momento, por essa zona de conforto, por essa conveniência. Ou seja, nós vamos deixando Tobias tomar espaço e tirar a nossa gratidão. Deixamos de agradecer por coisas pequenas. E não percebemos que vamos nos tornando pessoas que não são contentes com nada, não estão contentes com nada. O nosso contentamento vai a zero. Nos tornamos pessoas insaciáveis porque não temos mais gratidão. Quando chegamos a esse ponto, querido, é porque Tobias tomou espaço no nosso coração. Diz também que ele tomou espaço de onde se guardava o incenso. O incenso ele era preparado. Eram especiarias que eram reunidas, feitas artesanalmente para se queimar na presença de Deus, para que aquilo subisse como cheiro suave. O incenso aponta para a adoração. Esse é o segundo passo. Quando Tobias pega espaço no nosso coração, deixamos de agradecer e depois deixamos de adorar. Se nós não somos gratos, não há por que adorar. Nós não adoramos pelo que Deus faz, não adoramos pelo que Ele pode fazer, adoramos pelo que Ele é. Mas esse é o segundo estágio. Primeiro nós deixamos de agradecer, louvar a Deus pelo que Ele faz e depois paramos de reconhecer quem Deus é. Paramos de adorar. Paramos de adorar. Semana passada eu ministrei uma palavra aqui de um leproso que chega na presença de Deus já adorando. Não importa a circunstância que você está passando, querido, Deus é digno de adoração. E quando deixamos Tobias tomar espaço no nosso coração, ele vai tirar o incenso, ele vai tirar o lugar do incenso e nós perdemos a capacidade de adorar. Já não temos mais vontade de adorar, não estamos nem agradecendo, vamos adorar pelo quê? Mas não para por aí. Tobias é espaçoso, Tobias vai tomar espaço dos utensílios. Os utensílios são as bacias, são os baldes, são os cântaros, são as colheres, as conchas, as tenazes. Ele começa a tomar espaço dos utensílios. E os utensílios, como o nome já fala, são úteis. Fala de utilidade.
E aí, amado, quando nós passamos do primeiro estágio, deixamos de agradecer, passamos do segundo estágio, deixamos de adorar, entramos no terceiro estágio, terceiro estágio, paramos de trabalhar, não somos úteis, não queremos mais fazer a obra de Deus, não colocamos os nossos talentos, os nossos dons à disposição de Deus, nos tornamos inúteis, perdemos a capacidade de ser úteis, porque Tobias tomou o espaço dos utensílios, querido. Tobias é espaçoso, como eu já disse. Ele estava lá, fez essa grande sala como suíte. E cuidado, porque Tobias quer fazer ainda hoje, nos nossos dias, os nossos corações como suíte dele, para que a gente não seja grato, para que a gente não adore, para que a gente não seja útil. Mas não foi só esse. O espaço que ele tomou o espaço dos dízimos. Dízimo aponta para a fidelidade. Esse é o quarto estágio. Quando Tobias toma espaço, ele nos tira a capacidade de agradecer, nos tira a capacidade de adorar, nos tira a capacidade de sermos úteis, e ele vai nos tirar a fidelidade. Para que eu vou ser útil? Eu não sou mais fiel, eu já não agradeço, eu já não adoro, eu não sou útil, eu não estou trabalhando na obra, eu não estou efetivo. E aí o inimigo vem com aquela conversinha: para que você vai ser fiel? Para que você vai estar em todas as programações da igreja? Para que você vai estar presente? Para que você vai estar cumprindo o teu papel? Para que você vai estar dizimando? Para que você vai estar ofertando? E vamos sendo levados por essa onda de desânimo, de esfriamento, e vamos nos distanciando. Tobias vai tomando espaço, e ele vai tomar o espaço dos dízimos, da nossa fidelidade. Dízimo aponta para fidelidade, reconhecimento de que em nós mesmos não podemos ser nada, não podemos fazer nada, não podemos ter nada. Tudo vem do Senhor. Quando dizimamos, devolvemos para Deus em forma de reconhecimento aquilo que Ele nos provê com totalidade. Essa parte que achamos que devolvemos, na verdade, é uma fração daquilo que Ele nos providenciou. Nem aquilo que nós damos, entregamos e achamos que devolvemos é nosso, é dele. Tobias não para por aí, ele é espaçoso, ele vai tirar também o espaço do vinho. Eu gosto da tradução, eu li aqui para vocês o texto na NAA, mas eu gosto da tradução que fala que ele tirou o espaço do mosto. Era muito comum nessas salas serem guardados o mosto, que era o vinho novo, o melhor vinho, para que ele envelhecesse dentro da casa do Senhor. Isso aponta para alegria, uma alegria consagrada a Deus, uma alegria que vem de Deus. Tobias também tirou o espaço do mosto, do vinho, da alegria. Sabe por quê, amado? Quando você para de ser grato, quando você para de adorar, quando você deixa de ser útil na obra de Deus, quando ele afeta a tua fidelidade, com certeza você agora já perdeu a alegria. A gente vai ver Davi pedindo ao Senhor que lhe conceda novamente a alegria da salvação, porque ele perdeu a verdadeira alegria. Ao ler a Bíblia, você vai se deparar com vários textos que vão nos dizer que existe uma alegria humana, mas existe uma alegria divina, uma alegria verdadeira, uma alegria que não se confunde. A mesma coisa nós encontramos com relação à paz. Nós temos uma paz e uma verdadeira paz. Nós temos uma alegria e uma verdadeira alegria. Tobias vai tomando espaço, ele vai tirando a tua verdadeira alegria, porque a nossa alegria ela não anda conforme as circunstâncias. Se eu estou bem, eu vou ficar alegre. Se eu estou mal, se eu tenho que pagar algum prejuízo, se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu perco alguma coisa, eu estou triste. Não, a minha alegria ela independe daquilo que eu estou vivendo. Essa é a alegria verdadeira. E quando Tobias toma espaço, nós paramos de agradecer, paramos de adorar, deixamos de ser útil, deixamos ele afetar a nossa fidelidade, ele vai tocar em quinto estágio na nossa alegria. Deixamos de ser alegres, nos tornamos pessoas tristes. Já viu aquelas pessoas que são tristes o tempo todo, não tem por que agradecer, não tem alegria dentro de si? É porque talvez elas já tenham deixado Tobias tocar nessa parte. E aí, amados, também ele tirou o espaço do azeite. Está tudo lá no versículo, basta você ler. E o azeite aponta para o óleo da unção.
o óleo da unção. Tobias vai ocupar o espaço aonde nós deveríamos ter o óleo da unção. Eu não sei se você consegue perceber que ele vai tomando esse espaço até chegar no mais importante. Ele começa na gratidão e acaba na unção. Eu paro de sentir a presença de Deus. Não é porque Deus se afastou de mim, é porque eu me afasto de Deus. Isaías vai falar isso. Isaías vai falar isso. Eu deixo de sentir a unção. Eu deixo de sentir a presença de Deus. Eu não crio reservas. Você já viu a parábola das virgens? 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes fizeram reserva do seu óleo para que a sua lâmpada não apagasse. E com isso elas puderam esperar o noivo que se demorou. Tobias hoje tem o objetivo de tirar o espaço onde nós guardamos o azeite dentro de nós, para que a gente não tenha óleo suficiente para esperar o noivo. E eu quero trazer essa palavra para você hoje, porque nós somos templo do Espírito Santo. Essa palavra aqui que diz que Eliasibe se aparentou com Tobias e cedeu essa sala, cedeu esse espaço, esse privilégio para Tobias, ela hoje vai nos dizer que infelizmente nós também estamos cedendo espaço para o nosso inimigo, para o Tobias dos nossos dias, para o amonita dos nossos dias, para o amonita dessa era, para o Tobias dessa era, para o inimigo, para o adversário dos nossos tempos, que é o inimigo das nossas almas. Deixamos ele entrar com ideias, com influências, com costumes, com algo que não era o que eu praticava, e quando eu vejo, eu estou afastado porque ele foi tomando espaço, pegou a maior sala dentro do meu coração. E aí quando eu vejo, ele já tomou o espaço da minha gratidão, da minha adoração, da minha utilidade diante de Deus, da minha fidelidade a Deus, da minha alegria e a unção de Deus na minha vida. Mas eu gosto da palavra quando chega no verso 8 que diz assim, isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Amado, o meu convite hoje aqui é que a gente ponha para fora tudo que é de Tobias. Põe Tobias para fora, querido. Qual foi o espaço que Tobias tomou na tua vida? Põe Tobias para fora. Põe Tobias para fora. Neemias deixou tudo limpo. Neemias pegou todos os móveis de Tobias e pôs para fora. Veja bem que ele não precisou botar Tobias para fora, ele precisou colocar os móveis, porque o inimigo vem, ele não vem pessoalmente, porque talvez você esteja aí pensando, pastor Alex está dizendo que o inimigo, que o Tobias entrou no meu coração. Não estou dizendo que ele fez morada, estou dizendo que ele botou os móveis dele, que ele botou os utensílios dele, que ele ocupou o espaço que era de Deus. Tobias vai pôr esses móveis para fora, e hoje eu estou aqui para te convidar a pôr esses móveis para fora. Põe para fora tudo que Tobias colocou. Todas as influências, as ideias, os costumes, aquilo que você não tinha como sua conduta comum, aquilo que você não fazia quando você estava na presença de Deus. Hoje Deus está te convidando a pôr para fora. Neemias teve que tomar uma decisão radical, pôr para fora todos os móveis de Tobias. Pega esses costumes, tudo aquilo que não provém de Deus, as ideias, as influências, os pensamentos, os modelos mentais que não vêm de Deus. Tira do seu coração e volte a ter uma vida de devoção, uma vida devota, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de adoração, uma vida de utilidade, uma vida de fidelidade, uma vida de alegria. Você precisa voltar a ter alegria, uma vida de unção. Você foi chamado para ter essa vida. Volte a ser grato. Olha para trás e veja quantas pessoas estão em situações muito piores que você. Volte a ser grato. Volte a ser grato. Volte a adorar. De repente você entra na igreja e acha que o culto não presta. Quem faz o culto é você que oferece o culto a Deus. O culto é do Senhor, mas é você que oferece. Você deixou de adorar. Levante as suas mãos, feche os olhos, não olhe para ninguém.
Adore, apenas adore, porque a adoração é pelo que Ele é e Ele não mudou. Se Ele não mudou, Ele é digno da minha adoração. Adore ao Senhor. Volte a ser útil. Procure o seu pastor, procure a sua igreja. Vá lá, diga, pastor, eu quero voltar a trabalhar, eu quero ajudar. Ele tem orado pedindo pessoas para ajudá-lo e, no entanto, você se esfriou. Volte a ser fiel. Cumpra suas palavras, seus compromissos diante da igreja. Ajude, colabore. Faça a sua parte lá na comunidade onde você vive. Dizime, oferte, sustente. É o teu lar espiritual, é onde você é alimentado. Volte a ter alegria. Volte a sorrir. Quem olhou você no passado e olha hoje não reconhece a mesma pessoa. Quem olhou você lá atrás e olha hoje não reconhece a mesma pessoa. Volte a ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, não é qualquer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Volte a ter unção. Unção para quebrar as cadeias que até então te prendiam. Unção para levar essa palavra para outras pessoas que também vivem presas. Unção para ter autoridade para destruir as obras do inimigo. Unção para desfazer os intentos de Satanás na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Você pode, não porque você mereça, não porque você é digno e também não porque você é capaz, mas porque Deus nos escolheu e nos chamou para essa obra. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, que essa palavra possa fazer uma grande diferença. E a minha oração é que você possa botar para fora todos os móveis de Tobias e tornar a dar espaço para que Deus possa fazer aquilo que Ele sempre fez na tua vida e aquilo que Ele deseja, que Ele sonhou para a tua vida. Que Deus te abençoe, querido. Que você limpe a grande sala do teu templo, do teu tabernáculo, do teu coração, para que Deus possa habitar. A Bíblia vai dizer no verso 9 que Neemias mandou purificar. Quando acabar essa palavra, ore a Deus. Aí onde você está, ore ao Senhor e peça a Ele: Deus, eu quero isso que esse pastor falou, eu quero isso que esse doido pregou. Ocupa o teu espaço novamente, limpa esse lugar. Que Deus te abençoe, querido. Fica com Jesus, amado.